Tem uma coisa que todo mundo me pergunta aqui no canal, né? Eu recebo constantemente essa pergunta e por mais que eu faça vídeos respondendo isso, é uma pergunta que está sendo repetida várias vezes, que é quando vai abaixar o preço do hardware. E dessa vez eu decidi trazer um vídeo mais detalhado sobre a nossa situação e já adianto, a previsão não é muito boa pra gente. Realmente temos que nos preocupar. Se você tem interesse em montar um computador agora, investir em hardware, em videogame, agora é o momento, não é hora de ficar esperando o preço abaixar. Vou explicar tudo aqui agora nesse vídeo, você vai entender por quê, tá? Tudo que eu vou falar aqui hoje tem um embasamento em notícias. Talvez no dia que o vídeo lançar, alguma coisa pode ter mudado, mas não vai ter mudado o cenário geral, beleza? Então vamos lá. Antes de tudo, meu nome é Fabrício, seja bem-vindo ao canal PC do Fafá. Você está super convidado a se inscrever aqui e acompanhar, né, as notícias e também acompanhar as minhas dicas de computador barato. E reza a lenda que quem se inscreve aqui no canal tá sempre comprando hardware barato e só leva vantagem. Só que as definições de hardware barato vão mudar um pouquinho, tá? Talvez muito. Vou explicar o que tá rolando. Desde o começo da pandemia, lá em 2019, os valores dos hardwares começaram a subir gradualmente. Não só placas de vídeo, que hoje estão bem mais caras, né, que se destacam pelo aumento do valor, mas os hardwares em geral. Infelizmente a gente vê hardware que literalmente triplicou o preço e isso ainda pode ser só a ponta do iceberg. O mundo todo sofreu diversas mudanças, as pessoas estão aprendendo a viver de um jeito novo e a economia também mudou bastante. As empresas não conseguiram entender o que as pessoas iriam precisar, mesmo também que conseguissem prever o comportamento do consumidor, não deu tempo de se preparar porque tudo mudou muito depressa. E hoje, por exemplo, nós temos as fábricas que trabalham com produção de semicondutores, que são materiais utilizados em microchips como processadores de placa de vídeo, de computador em geral, chips de memória, já estão trabalhando na capacidade total. Infelizmente a procura por esses chips hoje está muito alta, então a gente já tem uma produção que está na sua capacidade total e ainda tem muita gente querendo. Naturalmente isso já é um fator que realmente contribui muito para o aumento dos valores. Disparado dominando o mercado de semicondutores, nós temos a empresa que chama TSMC, que é uma empresa que existe lá em Taiwan e ela produz muitos microchips, principalmente para AMD. A AMD hoje produz placas de vídeo e processadores. E essa empresa, né, a TSMC, já está também trabalhando na capacidade total dela há um bom tempo. Fechando também com a Nvidia, que é a principal concorrente da AMD na produção de placas de vídeo, a gente tem a Samsung, que produz chips gráficos ali para as placas de vídeo. Então a Samsung também está trabalhando a 100%. Ela não domina o mercado inteiro de produção de semicondutores. A gente tem várias empresas que produzem semicondutores no mundo, mas a produção de chips mais avançados, né, de 7 nanômetros, de 5 nanômetros, estão principalmente centralizados com a Samsung e a TSMC. Então por isso que as duas estão dominando essa fatia do mercado. A TSMC, apesar de ser a maior fábrica do mundo, está enfrentando problemas na expansão, né? Porque muita gente se pergunta, se não estão dando conta de produzir, contrata mais gente, expande a empresa e tá tudo certo. Não é bem assim. Isso porque onde a TSMC está localizada, em Taiwan, está acontecendo uma seca e essa seca está sendo a maior dos últimos 56 anos. E a própria produção da empresa também já está ameaçada. O próprio governo lá de Taiwan já se comunicou com a TSMC e eles têm água o suficiente para segurar a produção da empresa por mais ou menos até o mês de maio. Se não chover até lá, aí a empresa não vai poder utilizar mais a água enquanto não chover, enquanto não se reabastecer aí a falta de água lá. Então a situação realmente é bem crítica. A TSMC, o que ela tem feito? Ela tem fretado caminhões-pipas para a empresa para abastecer a água, já meio que se preparando para a pior situação. E isso já gera um custo extra também na produção de chips, né? Uma vez que não fica barato trazer água através de caminhões-pipa. Segundo uma pesquisa que fizeram lá na faculdade de Harvard, em 2016, essa empresa ela chega a consumir cerca de 34 milhões de litros de água por dia. Ela até aproveita 90% da água que ela utiliza diariamente, mas ainda assim é muita água, então realmente o consumo exagerado. Isso porque para a produção de microchips, principalmente os menores, né, os cortes ali são todos feitos com água e precisa de água para todo o processo
produtivo. Então vamos ser sinceros, nesse caso a menor das preocupações aí em Taiwan é a produção dos chips. É claro que também é uma preocupação para o governo porque gera renda para a cidade, mas a população está correndo o risco de não ter água para beber, água potável, e realmente isso é muito sério. E assim, a produção da sua placa de vídeo aí para você jogar um joguinho realmente, infelizmente, tem que ficar em segundo plano mesmo. Não é algo essencial como a vida humana. Vale lembrar também que a TSMC produz chips não só para produção de placa de vídeo e processador, mas também tem outras empresas que compram chips dela para fazer carro, para fazer um monte de coisa. Então, sinceramente, eu nem sei mais quais os outros setores que podem ser afetados aí se essa empresa parar. Só por curiosidade, essa empresa aí, a TSMC, no ano passado, em 2020, ela parou a produção dela, teve que parar tudo por 30 minutos. Esses 30 minutos de produção impactou o mercado global de um jeito absurdo. Os valores de tudo já tinham subido só por causa desses míseros 30 minutos parados. Então eles produzem muita coisa em pouco tempo. Do outro lado também nesse mercado a gente tem a Samsung, que também já até anunciou um projeto de expansão. E obviamente que ela vai fazer um monte de investimento tecnológico em espaço para conseguir suprir essa fatia aí do mercado que não está sendo atendida. Mas isso vai gerar gastos e também vai levar um certo tempo. E obviamente que se o processo gera gastos, o custo acaba indo também para o produto. Então assim, mais uma possibilidade de aumento. A TSMC também precisa de expandir uma hora ou outra. Isso também vai gerar gastos. Um detalhe é que quanto mais avançada a tecnologia, ou seja, quanto menor o chip que eles produzem, mais difícil de produzir então o gasto é maior. Vale lembrar também que além da produção de hardwares, né, de computadores normais, a gente tem as fábricas de carros. O carro hoje é praticamente um computador, né, que tem muita tecnologia de informática dentro dos carros. Empresas como a Ford, a General Motors, que tem sede lá nos Estados Unidos, tá sofrendo muito com essa falta de chips, tanto que até o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele sancionou lá um decreto. Honestamente eu não entendi muito bem como funciona esse decreto, só que o objetivo dele é facilitar a comercialização, né, a fabricação de semicondutores, ou seja, de microchips que seriam usados nas fábricas de carro, porque teve algumas fábricas de carro lá nos Estados Unidos que pararam a produção. Isso com grande certeza é um grande prejuízo tanto para as indústrias automobilísticas quanto para o governo lá dos Estados Unidos, né? Porque arrecada menos imposto se vende menos carros. E querendo ou não, o transporte hoje é algo fundamental, principalmente na pandemia, para diminuir a aglomeração. As pessoas estão comprando mais carro. Então, se você parar para pensar um pouquinho, botar na ponta do lápis, a produção de placas de vídeo, de hardwares para PC é uma das últimas preocupações, porque a gente tem a indústria automobilística que está sofrendo. Você pode ver que o presidente dos Estados Unidos tomou até uma iniciativa em relação a isso. Deixou bem claro que isso é prioridade, né? Que isso deve ser consertado primeiro. Obviamente, né, que a fábrica de semicondutor, ela ajuda na produção de carro, mas também ajuda na produção de hardwares em geral. Isso acaba ajudando também a produção de computadores. Mas infelizmente, por ser uma preocupação secundária, principalmente a produção de placas de vídeo, a gente vai ter sim aumentos eminentes, a gente vai ter coisas que a gente nem esperava vendendo aí no mercado, coisa que já foi descontinuada. Então, se você tem dinheiro, tá montando seu PC, pega de uma vez, porque vai subir preço, não vai adiantar ficar esperando abaixar preço. A gente não tem previsão de quando vai começar a baixar e nem de quanto vai subir, mas vai subir mais. Essa que é a questão. Se a gente pensar, por exemplo, nas placas de vídeo de última geração, as pessoas estão comprando para jogar e para trabalhar com mineração. É lógico que também tem uma terceira fatia desse mercado que compra para renderizar jogos, para renderizar filmes, para fazer trabalho ali com edição gráfica, mas assim, o mercado que está dominando agora é o mercado de mineração. Os mineradores, eles recebem Bitcoin, então assim, o dinheiro que eles estão recebendo, eles não vão pagar imposto disso, não faz sentido, né? Já que a moeda não tem rastreio do governo, para que tu vai declarar o dinheiro que tu tá ganhando em Bitcoin? Não faz sentido. Além disso, até na China, né, chegaram a proibir as fazendas de mineração. A China também criou até a criptomoeda dela lá e tal, mas proibiram as fazendas de mineração por conta de problemas de falta de energia. Para você ter ideia como que essa questão aí da mineração gera um problema de infraestrutura, né? Porque o consumo de energia aumenta também. Ainda mais se a gente levar em consideração que tem muita gente em casa ainda, muita gente mudou o emprego, né, para home office, e as pessoas estão consumindo mais energia do que o normal, mais energia elétrica, né?
E aí que eu me pergunto, que interesse algum governo vai ter em ajudar essa fatia do mercado, né? A fatia do mercado que não paga impostos para ele, que atrapalha na questão da infraestrutura. Quando você minera Bitcoin, você tá tirando o poder da mão do governo, né? E tá controlando ali a sua moeda. Realmente, sei lá, cara. Sei lá se o governo tem interesse em ajudar nesse ramo, nesse nicho. Se a gente for levar em consideração também a produção de placa de vídeo para quem joga, o jogo também está sempre ali em segundo plano, o jogo é considerado algo de vagabundo ainda por muita gente. Apesar de que para mim é algo que ajuda muito a manter até a sanidade mental, estando em casa, trabalhando em casa, né? Infelizmente, a gente ainda vai ver mais absurdos nos preços das placas de vídeo. Com toda certeza, se a gente levar em consideração a utilidade que tem as placas de vídeo, tudo o que está acontecendo, a gente vai ver sim preços ainda mais altos no mercado de placa de vídeo. Além da AMD, da Nvidia que eu falei, a Realtek produz vários chips de áudio, né? Plaquinhas de som ali que fica nas placas-mães, nos tablets e por aí vai, né? Qualquer dispositivo que tenha som já anunciou que a produção dela também tá sofrendo com problemas e isso vai impactar no preço também. Tem outras empresas também que já anunciaram aumento nos preços há algum tempo, estão até segurando um pouquinho ali para aumentar, mas isso também é iminente, vai acontecer. Honestamente, a tendência é aumentar tudo, literalmente tudo. Eu procurei ler diversas opiniões de especialistas nesses assuntos, né, de economia, de valores de hardware, e o consenso ali que eu percebo, né, eles dizem que isso deve impactar aí de 1 ano e 6 meses até 2 anos nos preços dos hardwares, porque todas as ações que as empresas estão tomando agora, elas meio que vão deduzir o valor ali a longo prazo, né, não é a curto prazo, até porque senão as coisas explodiriam, né, ficariam num preço que não daria para ninguém comprar. Então, infelizmente, se você está precisando de um computador, ficar segurando ali, esperando o valor baixar, é furada, compra de uma vez. É o que eu sempre falo, né, gente? Computador hoje tá ficando mais caro, a demanda tá alta, mas não é à toa. É um item cada vez mais essencial, né? As pessoas estão trabalhando em casa agora, tá sendo muito mais aceito. Então, você ter um computador hoje gera oportunidade de emprego, oportunidade de evolução. Por exemplo, eu mesmo comecei esse canal, comecei a empreender na internet com pressão mesmo, depois que estourou a pandemia, né? Então apareceu essa oportunidade para mim. E pode ser que apareça oportunidades como essa para você também. Então pensa com carinho sobre isso que eu tô falando. Se você tiver condição, já quiser pegar o seu PC, garante ele. É a minha dica mesmo que eu tô dando. Eu sei que tem outras pessoas no mundo hardware que estão falando diferente, mas assim, você quer ter um PC? Pega de uma vez. Tem uma outra questão que tá me preocupando bastante, que já é uma relação geral, né? Uma relação econômica global. Com a pandemia, a maioria dos países do mundo, eu não sei se todos, imprimiram mais dinheiro para injetar na economia, até para solucionar ali um momento de crise. Historicamente, toda vez que um país imprimiu dinheiro, isso impactou a longo prazo na economia do país, gerando inflação. Vou dar um exemplo bem besta para você. Você é um vendedor de bananas. Supondo aí que o cacho da sua banana custe R$1. Aí o governo vai lá, né, imprime mais moeda e ejeta dinheiro no mercado. Então as pessoas vão ter a sensação de ter mais dinheiro, né? Elas vão ter mais dinheiro na mão delas, mais poder econômico, e elas vão lá e vão comprar muito mais a banana que tu vende. Aí o que você vai fazer? Vamos supor que você tem ali um número limitado de cachos de banana que você possa vender. Para suprir a demanda, você vai subir o preço do cacho de banana. Só que o salário de todo mundo não sobe, não. E assim, isso acontece com todo mundo, né? Todo mundo que vende as coisas começa a subir o preço, né? Porque o poder aquisitivo está maior, tem mais nota no mercado, então naturalmente todo mundo sobe o preço ali para se ajustar. Isso vai gerando um efeito que a gente chama de inflação hoje. Então o valor de tudo sobe, o salário não sobe, você acha ali que está com dinheiro no primeiro momento, mas isso vai gerando pobreza. A população realmente empobrece. Isso já aconteceu na China, na Alemanha, no Brasil, na Venezuela, em vários países do mundo. E toda vez que imprimiram uma grande quantidade de dinheiro, a inflação foi muito alta, causando desemprego, pobreza, fome. E dessa vez a gente não sabe o que vai acontecer com o mundo, né? Porque praticamente o mundo inteiro imprimiu dinheiro. E a gente vai começar a sentir os efeitos da inflação aí nos próximos anos. Pode ser que fique elas por elas, né? Porque o mundo inteiro ali imprimiu dinheiro. Então pode ser que a gente não sinta
tanto, mas pode ser que a gente viva uma crise econômica muito feia. Pode ser que a coisa fique muito feia mesmo pra gente. Eu não sou especialista em economia, então se eu tiver deslizado aqui num ponto, por favor, não brigue comigo, mas a ideia geral é essa, e aí eu retorno a falar. Se você pode comprar o seu computador agora, tecnologia que você quer comprar agora, compra de uma vez e vai ser feliz, não fica papando mosca, porque agora ainda pode estar barato. Infelizmente, mesmo com os valores altos que a gente vê hoje, ainda pode ser o preço barato. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. E realmente eu tô muito curioso para saber a sua opinião sobre o assunto. Qual decisão você vai tomar? Você vai comprar seu computador agora? Você tá sem condição? Você só vai sentar e chorar? Tô muito curioso, manda aí seu comentário. Dependendo da discussão que rolar aí nos comentários, a gente pode fazer até mais vídeos sobre o assunto também. E é isso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva também. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Recomendo que você assista os vídeos que vão aparecer na tela a seguir.